Boa noite, reinantes. Boa noite, povo amado, povo querido, eleito, povo eleito, filhos amados de Deus. Como está a sua noite? Que Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida nesta noite. Esse novo encontro nosso de toda terça-feira. Sejam bem-vindos, você que estava aguardando o nosso horário de encontrar-nos esta noite. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para continuarmos. Boa noite, Cláudia Rejane. Sei que você está aqui em Santa Catarina, está aguardando a nossa live para participar, não é verdade? Estamos aqui mais uma noite, na graça do Senhor Jesus Cristo, agradecendo, meu Deus, o nosso Senhor, por mais este dia, mais esta noite, mais esse encontro programado e efetivado, porque Deus é fiel. Nós programamos, nós planejamos, mas é Ele quem dá a permissão. E se está sob a vontade dEle, tudo será feito conforme Ele quer e não como nós queremos e desejamos. Porém, se estamos sob a vontade dEle, a Bíblia diz que Ele realiza os desejos do nosso coração. Imagina se os desejos do seu coração estão sob a vontade dEle. Tudo será feito. Você crê? Isso é para quem crê. Estamos hoje aqui crendo, acreditando, tendo a convicção de que tudo em nossa vida virá dele e que seremos sempre abençoados, porque somos filhos e um pai que ama os seus filhos como Deus ama, muito mais até do que o homem ama seus filhos biológicos. Ele nos tem como filhos amados e queridos. Ele terá sempre o melhor para nos dar gratuitamente, que já nos deu gratuitamente a salvação. Você justificado em Cristo Jesus, Ele lhe enviou para nós o melhor, o primogênito, o único filho, herdeiro dele, para nos salvar. Tem coisa a mais que Deus não possa nos dar? Se já deu o seu filho como oferta em nosso lugar, para que nós venhamos a ter a paternidade dele, sermos filhos, que mais Deus negaria a nós? Não é verdade? O melhor ele já nos deu. O maior milagre, a maior dádiva nós já recebemos. Aqueles que aceitam, aqueles que o amam, aqueles que o buscam, sempre encontrarão o melhor. Certo, queridos? Continuando aqui, nós sabemos que hoje nós estamos já no capítulo 30, finalizando o nosso estudo do livro de Provérbios. Eu amo este livro. Por quê? Porque neste livro tem sábios conselhos do homem mais sábio que já houve neste mundo, Salomão. E aqueles que atentam para esses conselhos, seguem e aplicam na sua vida cotidiana, porque são conselhos de sabedoria, de como aplicar a sabedoria divina na nossa vida cotidiana. Para quê? Para que nós queremos esses conselhos? Por que segui-los? Por que aplicá-los? Porque vem nos dar orientação para uma vida de retidão, de santidade, de amor ao próximo. São conselhos que não tem como você que seguir não caminhar com Deus. É um livro, um legado. Salomão, o homem mais sábio do mundo, que recebeu a sabedoria na sua essência enviada por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou um legado. E este legado foi compilado em 3 livros. Um deles é Provérbios, o outro é Eclesiastes e o terceiro é Cantares. Você conhece as obras, não é verdade, de Salomão? Eu creio que sim, mas se não conhece, nós vamos estudá-las.
Sabe por quê? Não é só para você ler, é para você aplicar. Porque esses conselhos aplicados em nossa vida, quem os aplica, é impossível não conhecer, não caminhar com Deus. Deus deixou exatamente a palavra dele para que nós venhamos conhecê-lo. E aquele que olha a sua palavra, atenta para ela, caminha com ele, conhece muito mais do Senhor. É verdade que a Bíblia é um livro, não é enigmático, é um livro simples que está aqui declaradamente exposto, revelado. É uma palavra revelada. Você não precisa de terceiras pessoas para explicar para você. Se você realmente quiser se aprofundar na palavra de Deus, você tem um ajudador, você tem um mestre, aquele a quem você deve buscar orientação, que é o Espírito Santo. Busca ele e ele vai te revelar a palavra na mais simplicidade possível para o seu melhor entendimento. É assim que eu fui buscar a conhecer mais de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus conhece mais dele. Ele se revela aqui. Ele revela a sua identidade. Ele revela a melhor maneira de você conviver com o seu próximo, manter relacionamentos dignos, relacionamentos puros, verdadeiros. Essa é a palavra do Senhor. Ela vem exatamente para nos ensinar como nos relacionarmos com Ele, com sabedoria, aplicando no nosso dia a dia, cotidianamente. Não é uma coisa que você não possa viver. A palavra de Deus é para ser vivida. Não é só para ser lida, é para ser vivida. Aplicar na sua vida pessoal, na sua vida diária, sabe? Desfrutar. O que mais Deus quer é que nós venhamos a desfrutar da presença dEle, da presença do Senhor, andar com Ele, reconhecê-lo, honrá-lo, temê-lo, conhecer a palavra de Deus e temer a Ele. É a melhor das opções que você faz na sua vida. Tudo que você buscar, ainda mais o sucesso, a riqueza, é claro, muitos homens trabalham para conquistar riquezas e muitas coisas, mas uma delas, a mais importante delas, Jesus disse a Maria, revelou um dia a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que vivia ocupada com as coisas terrenas, aquela mulher muito preocupada com a arrumação do lar, da casa, e esquecia do principal. O principal para Deus é o seu relacionamento e intimidade com Ele. Esse é o principal, porque se você mantém um relacionamento digno, puro, santo com Deus, você o terá pela eternidade. Mas se você se distanciar, ignorá-lo, porque olha, 2 tipos de pessoas, de homens, existem, e é muito citado aqui no livro de Provérbios, tá? Dois tipos, retratam 2 caminhos de vida contrastantes. Sabe quais são esses 2 tipos de pessoas que revelam esses 2 tipos de comportamento e de vida? É o sábio e o tolo. Qual é o tolo? O tolo é aquele que ignora Deus, ou odeia ou o ignora. Esse é o tolo. E o sábio é aquele que busca amar, conhecer o Senhor e amá-lo. Este é o sábio. Qual desses você gostaria de ser identificado pelo Senhor? Como o tolo ou como o sábio? Então, nós vamos aqui continuar adentrando nesta fonte de sabedoria que é o livro de Provérbios. Nós estamos quase findando o nosso estudo, estamos no capítulo 30. Sabemos que o livro de Provérbios, ele contém os conselhos, né, para uma vida de sabedoria, né?
uma vida de como andar com Deus, como receber mais de Deus, como ter mais intimidade com Ele e como ter também com o próximo, porque Salomão e Agur são três pessoas aqui que escreveram os provérbios. Provérbios, o que são os provérbios? Provérbios, gente, são frases curtas, concisas, mas que nelas vem inserida uma verdade. E essa verdade, ela está contida em pequenas frases, às vezes é contrastando um comportamento com o outro, um caráter com o outro, caráter de pessoas, relacionamentos, temperamentos, atitudes, entende? Então, os provérbios, elas vêm falar de como agir, de como se portar, como ter uma vida digna, uma vida de retidão. Na verdade, a Bíblia nos ensina muito sobre como ter uma vida de retidão digna de um filho de Deus, digna de um justificado pelo sangue de Jesus, dignos de receber a maior dádiva da salvação eterna. Isso é o que está contido aqui no livro de Salomão, Provérbios, né? Livro de Salomão, escrito e inspirado por Deus, porque a palavra pelo Espírito Santo, a palavra de Deus toda, ela toda foi inspirada pelo Espírito Santo e não seria diferente o livro de Provérbios do homem mais sábio do mundo que deixou esse legado para nós. Obrigada, minha filha. Aqui eu estou recebendo um elogio, estou muito constrangida com esse elogio. Obrigada pelo carinho, a minha filha Daniela Bruna, que mora em Uberlândia, Minas Gerais. Obrigada, querida, por estar aí assistindo a live de sua mãe, não só para ver sua mãe, mas para ouvir a sabedoria escrita no livro da Bíblia, que você sabe bem que já foi desde pequena, não é verdade, instruída a caminhar e a conhecer a palavra de Deus. Porque desde pequena minhas filhas acompanham, né, a minha vida com Deus e também foram ensinadas, ainda que seus filhos não sigam os caminhos retos do Senhor, ainda assim você deve ensiná-los para que quando eles estiverem na velhice, eles nunca, assim diz a palavra de Deus, eles nunca se afastarão deles. E é assim que eu tenho feito desde criança com as minhas filhas, ensinado a elas os caminhos retos, os caminhos de retidão, de como conviver em sociedade, em família, entre amigos, no trabalho. E eu não me arrependo de ter sido essa mãe, de ter ensinado a minhas filhas os caminhos retos do Senhor. Vamos começar? Vamos começar o nosso estudo. Nós paramos na última live. Obrigada, filha. Mais um elogio. Minha filha está aqui, me enchendo de elogios, tá, gente? Mas você sabe que o elogio da filha, a gente pode acreditar que é sincero, porque eu conheço, né? Eu conheço o coração das minhas filhas. Mais ou menos porque Deus diz que o coração às vezes é enganoso. Mas como eu as criei, ninguém melhor do que a mãe e o pai para conhecer os filhos que criou, não é verdade? Deus também conhece a cada um dos filhos individualmente e trata cada um deles individualmente. Deus não te trata como os iguais, tá? Deus trata com cada filho na conformidade da fé. Inclusive, Jesus disse que os dons eles são distribuídos de acordo, né, com a capacidade de cada um e pela fé que cada um tem. A distribuição, porque fé também é dom de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos começar o nosso estudo? Olha, minha filha disse, sempre muito sábia e inteligente. Meu exemplo. Obrigada. É bom a gente ser isso, né, para os filhos. O exemplo para eles segui-los. Para eles seguir a gente, isso é bom. Eu recebo, tá, querida? Eu recebo de você porque sei que você realmente pensa isso da sua mãe e tenha certeza que eu também espero que você seja esta mulher para os seus futuros filhos. Um exemplo.
Vamos começar aqui no nosso capítulo 30, gente. Nós estamos no finzinho do livro de Provérbios, no 30. Depois nós vamos ter só mais um capítulo, que é 31. Provérbios tem 31 capítulos. A gente já vem há muito tempo, né, fazendo o estudo, explicando aqui, adentrando nessa maravilha. E hoje nós estamos já na segunda parte do capítulo 30 do livro de Provérbios. 30 nós vamos partir do 15. Versículo 15 do capítulo 30 de Provérbios. Vamos começar? Vamos ler? Se você estiver aí com a sua Bíblia, vamos começar a leitura. Diz a palavra aqui, a palavra de Deus, de sabedoria divina, inspirada, diz assim, e revelada. A sanguessuga tem 2 filhas. Gente, vai falar aqui de um animalzinho que ninguém gosta dele, é até asqueroso, não é verdade? Só de imaginar. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber. Quais são elas? Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Mas o que tem a ver? Você entendeu alguma coisa? Olha só, vou ler novamente para você meditar aí e ver se você entende o que significa esse pequeno provérbio que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Bom, segundo o entendimento desse versículo aqui, nós estamos tratando aqui sempre, não é? Comparando. O livro de Provérbios tem muitas figuras de linguagem, nós já explicamos isso aqui. O que são figuras de linguagem, né? Nós estudamos lá quando nós estávamos ainda fazendo nosso fundamental na escola, não é verdade? Então, algumas coisas nós aprendemos e devemos gravar e ter aprendido para a vida toda. Porque imagina que quando você vai ler um livro hoje, inclusive a Bíblia, principalmente a Bíblia, nós vamos ver que aquelas figuras de linguagem que nós estudamos lá na escola, lá no colégio, ainda no meu época era colégio, hoje chama ensino fundamental, né? Você vai ter que lembrar e observar que elas são utilizadas em textos bíblicos, principalmente, e parábolas, ilustrações. Nós vamos ver muito sendo utilizado. Inclusive, Jesus usou, Paulo usa, aqui Salomão usa muita figura de linguagem. Nós vamos ver aqui comparações, nós vamos ver antítese, nós vamos ver vários tipos, hipérboles. São figuras de linguagem que nós aprendemos lá e nós vamos ver aqui que às vezes nós não entendemos um texto porque nós não sabemos que aqui existe uma figura de linguagem e que a leitura não deve ser vista literalmente. Porque às vezes vai ficar incompreensível. Imagina você ver aqui, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. O que nós vamos avaliar aqui? Aqui Salomão estava querendo falar, você sabe, a sanguessuga é um animal, um parasita, não é verdade? Que se alimenta do sangue do outro, do sangue do ser humano, principalmente. Você já viu como ela é? Ela é tipo um molusco, um negócio, tipo uma minhoca, um negocinho pequeno assim, que não tem osso nem nada. E ela gruda na pele da pessoa e suga o sangue o máximo que ela pode. Ela tem uma bolsa, um estômago bem grande que guarda o sangue. E aqui está dizendo que ela tem 2 filhas, Dá. Sabe o que significa? Aqui está se tratando da ganância, de nunca estar contente, nunca estar satisfeito. Está comparando aqui a sanguessuga. Dá é tipo pedindo, sempre está querendo mais. Existem pessoas desta maneira, que nunca têm contentamento, que não se fartam. Estão sempre querendo mais. Aqui está se falando da ganância. Estão comparando aqui a sanguessuga com pessoas que têm esse tipo de comportamento, que nunca está satisfeita,
sempre está querendo mais. Não sei se você percebe que na vida você já pode ter mais ou menos avaliado comportamentos de pessoas insaciáveis, né? Que nunca estão saciadas, que estão sempre querendo mais. E pessoas que querem mais daquilo que você oferece, que você dá, e ela não tem limite para receber. E quanto mais você dá, você acostumar uma pessoa na sua vida a você sempre dar, doar, ela vai, a uma certa hora, achar que você tem a obrigação de continuar. E no dia que você disser não, basta, esta pessoa vai se afastar de você, vai odiar você. Por quê? Porque você acostumou ela a receber e não ter limite. Então, aqui, esta pessoa é comparada a um sanguessuga, que vive do que é do outro, nunca basta, nunca se sacia, nunca está contente e quer sempre mais. Essa é a sanguessuga. E tem sanguessuga para vários tipos de coisa. Por exemplo, tem sanguessuga que vive da sua energia boa. Sabe aquela pessoa que vive na sua vida e que suga toda a sua energia boa? Pessoas assim, do lado da gente, que suga da gente a energia que você tá. Você tá com uma boa energia, aquela pessoa chega mal-humorada, chega com aquele sistema de vida que vai tirar de você, só tira de você, e você está sempre doando da sua energia, da sua boa vontade, da sua atenção, e ela suga a sua atenção, suga a sua energia, e ela não te dá nada em troca, porque a sanguessuga ela não dá, ela só recebe. E quanto mais ela recebe, mais ela quer. Ou seja, não há contentamento. Pessoas assim, tá? Isso é sanguessuga e é um parasita. Nunca produz, nunca faz, só vem a nós. Vosso reino, nada. Então isso aqui é o que está sendo comparado, é o que está sendo analisado, esse tipo de comportamento. Tá falando no versículo 15 que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá, ganância. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Vamos analisar essas 4 coisas? Elas são a sepultura, veja, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Olha aí, estamos comparando aqui 4 coisas para dizer que essas coisas, elas nunca vão estar satisfeita, ou seja, a lista de coisas que elas vão sempre receber nunca vai estar fechada, vai estar sempre aberta. Imagina, há 3 coisas que nunca se fartam, mas vamos ver. A sepultura. Sepultura está sempre pegando mais, não é verdade? Sempre vai estar aberta, buscando receber pessoas, vidas, não é verdade? Cadáveres. Então a sepultura está sempre aberta. Estas nunca dizem basta. O ventre é a madre estéril. O número aqui não tem muita importância não. Está sempre comparando aqui estas coisas que elas se identificam uma com a outra. Que nunca para, nunca estará satisfeito, nunca cessa de receber. Você viu a sanguessuga, falou da sanguessuga, vai falar da terra que nunca se farta de água, né? Tá sempre recebendo e quanto mais melhor. Olha, inclusive aqui tá chovendo. Não sei como é que está aí na sua terra, mas aqui na minha, aqui em Balneário Camboriú, tá chovendo bastante. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, tá? Enquanto vocês estão chegando aí, eu vou aqui falando, né, para a gente não perder um tempo precioso e nós chegarmos no horário marcado no final da live. Então, essas coisas aqui estão sendo comparadas, relacionadas uma com a outra
identificadas, idênticas, que elas nunca estarão satisfeitas. Estão sempre recebendo e sempre querendo mais. Vamos para o 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Meu Deus, grave, né? Chega a ser de amedrontar. Os olhos, olha só, vai falar aqui dos olhos, mas vamos novamente dizer que isso não é literal, é só para dizer da gravidade. Deus aqui, a palavra de Deus aqui, através de Salomão, ele está aqui tipo que um exagero, né? Para que a gente entenda que é grave este assunto tratado aqui nesse provérbio. E não só aqui, em várias outras partes da Bíblia nós vamos ver a seriedade com que Deus trata o respeito aos pais, a honra aos pais, ou seja, a posição dos pais em relação aos filhos. Esta posição em inúmeros capítulos da Bíblia e versículos vai ser tratado com seriedade. Não se iluda. Não se iluda que a Bíblia foi cumprida por Jesus, o Velho Testamento, mas os princípios, eles são eternos. E este é um princípio, inclusive um mandamento. O primeiro mandamento, inclusive, da Bíblia, que é acompanhado de uma recompensa, uma promessa de recompensa, é este aqui: honra pai e mãe. Essa é uma das promessas de recompensa. Qual é a recompensa? Ele diz: porque te alongarão os teus dias na terra. E olha, este assunto de honrar pai e mãe é seriamente tratado na Bíblia. É sério, é verdade que se nós formos falar isto aqui, esse provérbio, para os jovens de hoje, eles vão dizer que isso aqui é coisa da idade da pedra, que isso é coisa do passado, que isso aqui remonta da época do homem lá das cavernas de Neandertal, entendeu? Eles vão avaliar, os jovens hoje, eles vão analisar dessa forma, como nós sendo uma coisa obsoleta, se tratar de honra aos pais com tanta seriedade, porque aqui vai falar inclusive das atitudes pequenas, como virar os olhos. Você já viu? Você fala pro teu filho, ele sai assim, com o olhar de desobediência, aquele olhar que está tratando inclusive dos gestos. Tratar os pais de forma até gestualmente, gesticulando, de forma a vir desonrar, desobedecer, destratar, menosprezar. Isso é sério para Deus. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui, ó. Ele diz, inclusive, que despreza a obediência à sua mãe, os olhos serão arrancados pelos corvos. Isso aqui é para poder você entender do quanto Deus valoriza a autoridade que você tem que respeitar dos seus pais. Deus nunca vai desprezar a posição de autoridade que ele tem sobre os filhos e tampouco dos pais, porque são a primeira autoridade que Deus instituiu na sua vida e na minha, na vida do ser humano, foram os pais. Qual é a primeira autoridade que você tem que lidar na sua vida quando você nasce? Com quem? Com seus pais? Foi a primeira autoridade que ele lhe instituiu na sua vida. E é por essa autoridade, por esta posição que Deus colocou estas pessoas na sua vida como autoridade, é que ele vem tratar seriamente este assunto. Diz aqui a palavra de Deus, olha, para você ter uma ideia, a desonra aos pais,
maltratar os pais, desonrar os pais, bater nos pais, era tratado lá aqui no Velho Testamento, que nós estamos ainda no Velho Testamento, Provérbios, né? Mas lá no início, em Deuteronômio, nós vamos ver em 1 Samuel, a desonra a pessoas, aos mais velhos, aos pais, era penalizado com a morte. Era tão sério e tão grave que a pena era de morte para os filhos que desonravam os pais. Vamos ver? Eu vou citar para você, talvez que não conheça esse versículo da Bíblia, mas eu vou voltar lá onde eles estão escritos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, para nós vermos que toda autoridade deve ser respeitada. Deus valoriza, Deus ama aquele que vive e obedece, aquele que respeita quem está acima dele. Porque hierarquicamente existe. Não se engane. Não se engane que você deve tratar a Deus como um ser igual a você. Não. Não se engane que Deus é um igual, que você trata como tu, como você. Deus é o Senhor. E com essa reverência, com esse temor e respeito, é que você deve tratá-lo. E aqui na terra, abaixo dele, os seus pais, com o mesmo respeito e temor que você e honra que você tem a Deus, ele institui essa autoridade na sua vida, desde o princípio da sua vida, para poder você honrar e respeitar. Mas se você não honra pai e mãe, vai honrar a Deus. Se você respeitar a Deus, se você não respeitar a Deus, você vai respeitar os seus pais. Então, e vice-versa. Vamos ver aqui, eu vou ler para você, no Antigo Testamento, aqui, ó, em Deuteronômio 21, 18 a 21. Vamos ver aqui em Deuteronômio, deixa eu ver. Deuteronômio 21, 18. Sabe o que diz aqui, ó? Diz assim, se alguém tiver um filho, olha só, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, ou seja, ainda que disciplinado não dá ouvido aos pais, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão, olha o que eles vão dizer, isso é lá aqui em Deuteronômio, era desse jeito a lei. Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Isso aqui vai ser, olha só, a delação premiada, tá? Os pais delatando aquele filho que não os obedece diante dos anciãos. Os anciãos eram autoridade naquela época. Eles levarão esse filho, contumaz é aquele que é acostumado, faz as mesmas coisas o tempo todo, tá acostumado a fazer. Contumaz erra sempre, tá fazendo sempre. Então, todos os homens da sua cidade, sabe o que vão fazer? O apedrejarão até que morra. Assim, eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Era assim a sentença para os filhos que não obedeciam aos pais. Os próprios pais entregavam eles para serem apedrejados. Essa era a lei. Deveria ser cumprida, entende? E vamos ver mais um versículo na Bíblia que fala sobre o desrespeito, a desonra aos pais. Vou citar mais um aqui. Nós vamos ver também em Deuteronômio, não, em Êxodo 21, 17. No livro de Êxodo, você sabe que é um dos livros aqui no princípio já da Bíblia, tá? No Êxodo, deixa eu ver, 21, 17. Vamos analisar 21, 17. Sabe o que diz? Sobre a desonra aos pais? Diz assim, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Isso era a lei. Nós não estamos querendo dizer que isso tem que ser feito hoje. Nós estamos analisando a seriedade, porque nós vamos ver também no Novo Testamento que
que também lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo, nós vamos ver em Efésios, citando essa mesma conduta de filhos desobedientes. Inclusive, algumas serão até avaliados os pais que não os educam com disciplina. Diz também, em Êxodo 17:15, diz também em Levítico 29, na lei, isso tudo, gente, é na lei, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui tem aqui na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Nós vemos aqui em várias passagens bíblicas que o tratamento que Deus dá é Levíticos 29. Nós vamos ver a seriedade com que Deus trata o assunto do respeito às autoridades como pai e mãe. 29. Sabe o que diz? Se um homem, olha só, aqui já trata do amaldiçoar, do falar, não é nem do desobedecer. Até as palavras eram tratadas, as palavras, com seriedade quando se tratava dos pais e mães. Olha, se um homem amaldiçoar seu pai, diz, aqui está em Levítico 29, se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Verdadeiramente, o seu sangue cairá sobre ele. Você vê da seriedade com que era tratado, como é tratado. Agora nós vamos ver, mas isso aí é no Velho Testamento. Então vamos ver em 1 Timóteo, em Efésios 6, de 1 a 4. Efésios 6. Vamos ver aqui, se aqui também na Bíblia, no 6, de 1 a 4, diz assim, sobre tratado lá cristão, da família cristã. Aqui vai ser tratado. Efésios 6, versículo 1 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você entende? Olha aí, aqui está falando, e aqui é em Efésios, é Paulo, na carta enviada por Paulo, o apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, do 1 a 3, vai dizer para honrar, porque este é um dos primeiras promessas que Deus faz, né? Mandamento com promessa de vida longa na terra. Isso é uma bênção. Quem não quer ter vida longa na terra? Diz também aqui, vamos ver em 1 Timóteo. Olha, em 1 Timóteo, quando vai tratar da escolha de um bispo, de uma autoridade da igreja, você conhece bem, né? O bispo na igreja, um pastor, um líder, vamos falar, um líder da igreja, uma das prerrogativas, das qualidades que este bispo é exigido dele, Paulo, novamente, enviando carta a Timóteo, vai dizer quais são as características de um líder para ser escolhido para liderar a casa do Senhor, a igreja daquela época. Então, olha só o que Paulo diz a Timóteo. Vamos ver em 1 Timóteo qual é as qualidades. Em 1 Timóteo 1 Timóteo de 1, 5 e 6. Vamos ver, 1 Timóteo, deixa eu passar aqui, deixa o 1 Timóteo, nós estamos na 2 Timóteo. Gente, ainda que demore um pouquinho, mas é importante nós tratarmos desse assunto. Por quê? Porque está falando de criação de filhos. E quem de nós já não foi filho? E quem de nós já não é mãe? Quem de nós não será? Quem de nós não já foi pai, já é pai, ou será, ou foi filho? Então, é um assunto sério, porque, olha, a primeira célula da sociedade instituída por Deus é a família. É importante que você saiba da importância que Deus dá a este assunto. É da família que saem as boas pessoas e as más, as disciplinadas e as indisciplinadas.
as bem criadas e as mal criadas. E elas vão para a sociedade e distribuem aquilo que ela recebe. E a primeira aula, a primeira escola que um filho tem é em casa. E se um pai e uma mãe não o tratar dessa forma, vai entregar para quem? Para a escola? Para a sociedade educar? Não, a educação, desde os princípios, desde o homem de Neandertal, tudo bem que você queira dizer, desde o homem das cavernas, sempre foi com os pais. Não é a primeira educação dos filhos não é na escola. Na escola vai ser bem instrução, né? Cultura. Mas em casa é que é a educação e disciplina. Vamos ver aqui, ó. É 1 Timóteo 1. Vamos ver. 1 Timóteo 1, 5 e 6. Não. 1 Timóteo. Desculpa, gente, eu tô tendo que passar a mão aqui para poder. Eita, deixa eu ver. 1 Timóteo. Já estou aqui em 1 Timóteo 1. Aqui. Na verdade é 3. No capítulo 3 de 1 Timóteo diz assim, uma das características que deve ter o homem para ser um líder na igreja, olha, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que ele seja, olha aqui, eu vou pular aqui para o 3 que diz, ó, o 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você entendeu? Criando os filhos sob disciplina. Essa é uma das características que teria que ser observada para um líder na igreja. Porque se ele não sabe disciplinar ou administrar a sua casa e os seus filhos, como vai poder disciplinar e educar e tratar a casa do Senhor? E ali também você há de entender, você que é mãe e você que é filho, se o seu filho frequenta uma igreja, ele não tem que ser disciplinado na igreja pelo bispo, pelo pastor. Ele deveria ser disciplinado em casa. Lá também vai estar, na igreja estarão também reunidos. Gente, a igreja aqui, no espaço onde se reúnem os irmãos em Cristo, ele também ali vai ter pessoas que foram filhos, crianças, educada, disciplinada por seus pais, não é verdade? E aqueles que não recebem a disciplina do princípio, quem vai discipliná-los? Muitas vezes, nós temos pessoas ali que contam testemunhos de que não foram obedientes aos seus pais e sofreram. Não é isso que um pai quer a um filho, que ele sofra, não é verdade? E para que ele não sofra, é que ele deve discipliná-lo em casa desde cedo. Dando limite, impondo limites, não é batendo, não é? Hoje em dia a educação é outra, mas aqui na época em que está se tratando aqui, era na base mesmo da disciplina rigorosa, do açoite, do chicote. Deus aqui está falando e quando ele fala, ele diz que ele disciplina a quem ama e ele açoita a quem ele tem por filho. Essa é a palavra utilizada aqui na Bíblia, que Deus disciplina a quem ama e açoita que ele tem por filho. Porque ele ainda diz assim, qual filho não aceita receber a disciplina do pai? Então não é filho, é bastardo. Você entende a seriedade deste assunto? Porque é tratado com tanta seriedade? O temor do Senhor, o temor à sua família, aos seus pais, o respeito, a honra, vem de dentro de casa. Pessoas que não respeitam os pais, que não estão acostumados com esse tipo de disciplina, ela chega na sociedade, nos relacionamentos, elas também não vão respeitar o próximo, não vai respeitar a Deus, não vai respeitar os seus líderes no trabalho,
não vai saber lidar com obediência das autoridades. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades, respeitá-las e obedecê-las. Quem está sob o nosso, acima de nós, que tem poder de autoridade sobre nós, devem ser respeitadas e devemos obedecê-las. Verdade? Então, essa é uma forma de disciplina que nós recebemos desde o princípio em casa, na família. Que as autoridades devem ser respeitadas, devem se obedecer a elas. Se não obedecemos a estas pessoas, não obedecemos a Deus, não respeitamos o próximo e, obviamente, que seremos pessoas desajustadas na sociedade. Então, é um assunto sério. Pense nisso. Quando você for tratar com seu filho, ensinar sobre a obediência do Senhor, que os mandamentos de Deus, eles se resumiram em 2, mas eles estão contidos, os 10 mandamentos contidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas sabemos que os 10 mandamentos estão contidos nesses 2. Por quê? Porque se tudo que você fizer com amor ao próximo, você não vai, se você primeiro amar a você. E para você se amar, você tem que se conhecer, saber quem é você. Quer ver uma coisa, puxa a outra. São assuntos interessantes e são sérios, porque se você não ama você, não ama o próximo, não ama a Deus, não ama ninguém, então tudo começa de um princípio. O princípio de Deus é o amor. Tudo feito com amor terá com certeza um sucesso. Terá chegar a um bom lugar, a uma vida reta, uma vida de retidão. Com amor e nunca com violência, tá? Não é necessário a violência. Na verdade, a base da palavra de Deus é amor. Deus é amor. Então, sempre com amor. Prosseguindo, nós vamos no 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Olha, novamente, a humildade de Agur, este homem sábio, trata esses provérbios aqui sempre com bastante humildade. É outro tipo de comportamento de pessoas que são muito tratadas aqui. A humildade e a arrogância, né? O orgulho, contrastando, né? A humildade com o orgulho e com a arrogância. Vamos ver aqui novamente Agur sendo humilde, dizendo: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Sempre o caminho. Ou seja, ele está aqui analisando, observando a natureza, como os animais se portam na natureza e, em contrapartida, ele também vem falar do relacionamento de uma donzela, de um rapaz e de uma jovem, de uma moça, não é verdade? Olha, o caminho do homem com uma donzela. Então ele vai dizer, são coisas que ele diz que são maravilhosas demais. Por quê? Porque são perfeitas, mas são maravilhosas a ponto de ele ficar admirado. Verdade, presta atenção nessas 3 coisas, olha. O caminho da águia no céu. Você já percebeu como a águia se movimenta no céu? Você já percebeu a altura que ela voa, a beleza das suas asas longas? Se eu não me engano, tem 1 metro, não mais de metro, não estou certa aqui. Quantos metros tem de largura entre uma asa e outra? E eu também fui saber que a águia, o namoro da águia é interessante. Elas no ar, elas grudam as patas, os pés um no outro. E eu vi uma imagem dessa, gente. Muitas vezes tem uma ilustração, uma imagem dessa no Reels, né, do Instagram, do Facebook, uma imagem dessa que as pessoas postam bastante. E eu não sabia o que era aquela união que estava nos pés da águia e elas dão um voo, não é, rasante. Elas vêm até embaixo, quase presas nas patas. Eu fui ver que é a maneira delas namorarem. Ali é como se fosse um cortejo. Elas estão ali presas pelos pés, fazendo aquele voo maravilhoso, como se fosse um namoro, um casal preso
elas ficam presas nas patas dela, né? Os pés grudados um no outro. Então, é muito lindo realmente, porque elas são enormes. E quando elas fazem esse voo, olha, observa também quando ela faz um voo para pegar a presa aqui na terra ou que esteja na água. Já viu o voo dela como é lindo? Eu nunca vi ao vivo, mas a Gu aqui deve ter observado ao vivo e em cores a beleza desse voo para pegar a presa, a beleza do voar, do namorar, do cortejo desses animais lindos e maravilhosos. É realmente algo inexplicável. Porque a águia, ela é um animal enigmático, né? Ela, inclusive, as pessoas se comparam à visão que das pessoas com a visão dela. Ela tem uma visão maravilhosa, ela é belíssima. Então, ele ficou aqui, digamos assim, admirado, porque ele diz que essas coisas são demais maravilhosas. A outra que ele diz que ele também não entende, ou seja, não é que ele não entende a humildade dele, ele não sabe explicar como que funciona isso. Eu também não. Olha, o caminho da cobra na penha. O que é a penha? O caminho da cobra na penha. Já viu como uma cobra não tem pés, não tem garras, não tem mãos, e ela se movimenta em cima das pedras, daquelas pedras no deserto. Já viu aquelas pedras como ela desliza se movimentando, fazendo curvas? Mesmo sem ter patas, mesmo sem ter garras, sem ter pés, sem ter asas, ela se movimenta de maneira inexplicável. Coisas da natureza, coisa de Deus mesmo. Aqui ele está admiradíssimo, sabe com o quê? Com a obra do Senhor. Porque tudo isso é obra de Deus. Outra terceira coisa que ele vai falar é o caminho do navio no meio do mar. Verdadeiramente é algo belíssimo, porque você vê aquele gigante enorme, dirigido por um leme, não é verdade? E que não deixa rastro. Ele vai no meio do mar, abrindo aquela tempestade, no meio daquelas ondas enormes. É verdadeiramente algo maravilhoso. Você que já esteve dentro de um navio, já observou como ele abre caminho no meio das ondas do mar? É realmente também algo maravilhoso para se admirar. E a quarta coisa que ele vai falar é o caminho do homem com uma donzela. É o amor, é o enamorar. É aquela coisa da moça, da mocinha que sai do o seu primeiro amor, entendeu? A donzela é a moça virgem que ele está tratando aqui, quando se apaixona pela primeira vez, que fica aquela beleza toda, não é verdade? Que vê a vida com outros olhos, com os olhos do amor. É muito maravilhoso. Realmente são coisas inexplicáveis, os sentimentos. E aqui o escritor do livro, no caso Agur, que não é Salomão aqui, não é verdade? Ele vai estar maravilhado. É como que a pessoa esteja... Eu fico assim, gente. Quem já andou comigo no carro sabe que quando eu contemplo a natureza, eu fico tão maravilhada, extasiada, porque eu falo o tempo inteiro, meu Deus, como é lindo. Meu Deus, eu estou o tempo todo falando, gente, eu amo a natureza. Eu gosto de ver a beleza das montanhas, do verde da floresta, dos animais pastando. Eu amo ver aquelas vaquinhas. Aqui em Santa Catarina, gente, tem cada paisagem. Não se admirem se eu botar vídeos assim, como eu terminei de lançar um esta semana, que não diz nada, é só a estrada. Eu saio de dentro de um túnel, né? E em seguida vem aquela natureza, as vaquinhas pastando. Gente, eu fico maravilhada, te digo mesmo. Se eu tiver que conhecer algum lugar assim para me deixar maravilhada, alguém quiser me dar uma viagem de presente, me dá assim para um lugar maravilhoso na natureza, que é isso que me deixa assim. Sabe por quê? Parece que eu me aproximo mais de Deus. Quando eu vejo a natureza criada por Ele, eu digo, quem fez isso? Quem realmente teria as mãos que fez essa natureza maravilhosa? Nenhuma interferência humana, a natureza pura, puro Deus. Deus expressando o seu amor. E eu digo constantemente, gente, quando eu estou dentro de um carro passando e contemplando, eu amo a estrada. Eu prefiro 1000 vezes andar de carro na estrada do que de avião. De avião eu não vejo nada.
mas de carro eu vejo a natureza. Eu digo constantemente: obrigada, meu Senhor, por ter me dado mais uma oportunidade de contemplar a tua obra. Quem anda comigo sabe que eu vivo agradecendo quando meus olhos contemplam, quando os meus olhos se deparam com uma fartura de natureza, como montanhas, campos, mares, rios, animais pastando assim na natureza, coisas assim que não se vê no dia a dia. Eu tenho esse olhar. Gente, eu não estou exagerando. Parece até que eu estou aqui, mas é verdade. Eu me sinto desse jeito. Eu estou expressando isso com a mais pura realidade, com a mais pura verdade, porque eu sou desse jeito. Eu sou expressiva quando algo me. Olha, assim também quando as coisas para mim não são boas. Eu tenho o mesmo tipo de atitude. Eu expresso com verdade, com sinceridade, a ponto de às vezes a pessoa achar que é grosseria, mas não é. Se eu não gosto de algo, eu expresso o meu descontentamento. Mas se eu aprecio, valorizo, fico maravilhada, eu expresso com a mesma naturalidade e sinceridade de coração. Eu sou desse jeito. Então, amei. Ah, e uma amiga aqui dizendo que amou o vídeo. Eu tenho inúmeros vídeos, gente, que eu não posto, porque eu não sei se as pessoas, às vezes eu penso, a pessoa vai entender por que que eu fico filmando beira de estrada. Várias vezes eu faço isso, vídeos dentro de túneis, vídeo andando na estrada e filmando. Eu amo isso, porque eu vejo Deus ali, tá? Eu vejo Deus. Eu sinto proximidade com ele. Então, continuando aqui, vamos ver aqui, porque aqui a Agu também ficou maravilhado. E eu acho que eu seria uma poetisa igual a Agu, igual Salomão, que contempla a natureza e tira lições maravilhosas, porque aqui tudo é isso, é lição de vida. Olha, ele diz aqui, ó, tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Meu Deus. Aqui, olha o contraste. Agora mesmo eu estava aqui toda empolgada, né, entusiasmada com as palavras de Agu, maravilhado com a natureza, e agora vem aqui falar de uma mulher adúltera que come e limpa a boca e diz, não comi nada. Ou seja, um contraste terrível, né? Vamos falar novamente de adultério, de pessoas falsas que cometem crimes às escondidas. Aquela pessoa que esconde, pensa que esconde, mesmo flagrada, mesmo com os vestígios, aqui está falando, uma mulher adúltera que mesmo com os vestígios do seu crime, ela limpa a boca, né? Que tipo assim, quando tu pega uma criança, vamos avaliar o que significa isso aqui, ó. Tu pega uma criança comendo mel, alguma coisa escondida, um chocolatezinho. E aí ficou melado, né? Aqui no canto da boca. O chocolate não derrete, derrama. Hoje eu vi minha neta aqui comendo um, toda suja. Aí então, aí então ela diz assim, você pega ela, aí ela diz assim, não, 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 eu não comi não, eu não mexi em nada não. O chocolate está todo derretido aqui na boca, né? Os vestígios estão ali e ela nega, porque ela fica com medo de quê? De repreensão, de disciplina. E aqui está falando da mulher adúltera, aquela que comete o crime às escondidas, mesmo com todos os vestígios e até o flagrante, ela nega, não assume. Ou seja, não tem a intenção de mudar, porque não reconhece o seu próprio erro e diz, não fiz nada. Aqui, ó, diz, não cometi maldade. Ou seja, ainda se diz inocente. O adultério, aqui no livro de Provérbios, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vem advertir inúmeras passagens aqui sobre a mulher adúltera, ou seja, a mulher sedutora. Entende isso? Ele vem sempre aqui, o livro de Provérbios vem sempre alertar o homem sobre a mulher sedutora. Não sei se você percebe, tratando-se desse nome sedutora, que na nossa sociedade atual, moderna, contemporânea, se usa muito esse adjetivo na mulher, não é verdade? E é tido até como uma qualidade.
a mulher que seduz, aquela mulher que... Você vê atualmente na internet, você não assiste mulheres que exploram demais o seu poder de sedução para vender coisas, não é verdade? Para ganhar likes, para ser famosas, é explorado demais esse lado feminino, a sedução. Mas deixa eu lhe dizer, aqui na palavra de Deus isso não é uma qualidade, não é. É tido como algo a não se fazer. É a sedução. Inclusive, é alertado ao homem não ouvir as palavras da mulher sedutora que tem é doce como mel, mas que vai levar à morte. Na verdade, nós vivemos uma sociedade onde se explora demais essa qualidade, que eu não posso nem dizer que é qualidade, na verdade, de sedução, de seduzir as pessoas pelo olhar. E não sei se você percebe que 70% das pessoas que são viciadas em pornografia na internet são do sexo masculino, incentivados pelo esse poder de sedução que o sexo oposto tem. Não quero dizer com isso que a mulher também não tenha não use também dessa ferramenta, desse problema, desse vício de pornografia, né? De coisas escondidas na internet. Então, não estou dizendo que não, mas o índice maior de homens que são viciados em pornografia são exatamente por conta da mulher usar o seu poder de seduzir e levar os homens ao adultério, tá? Porque, gente, o adultério ele começa com a sedução. Ainda mesmo que não tenha cometido o ato sexual, porque olha, não sei se você percebe, a Bíblia, ela vem tratar o casamento, a relação sexual no casamento, a relação lícita, como algo bom, divino e puro, tá? Senão Deus não havia deixado para que existisse isso, mas no casamento. Tá? Inclusive, vai dizer que para um homem ser um líder na igreja, ele tem que ser homem de uma mulher só, não de muitas. E o casamento é tido como algo sagrado, tá? Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca, nós vamos ver em Hebreus 13:4. Vamos ver o que trata aqui Hebreus 13:4 sobre este assunto. 13. Olha o que diz. Vamos ver que o casamento e a relação sexual licitamente no casamento é digno de honra, tá? Não é algo imoral nem ilícito no casamento. Diz aqui, ó. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Seja a vossa vida sem... Então, é esse o versículo, no 4, tá? Ou seja, o leito sem mácula. Ou seja, a relação sexual no casamento, no matrimônio, é digno de honra. O matrimônio que há e a relação que há, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá bom? Então, gente, o adultério é que é o problema. A relação sexual, ela não é impura, não é desonra, não é pecado, não é errado, se no matrimônio, se no casamento, porém, ilicitamente, adultério. Ou seja, aí já não é digno de ser honrado, se é feito ilicitamente, a mulher alheia. Deus deu o casamento e o homem para uma mulher, não para
muitas e várias, entende isso? Então, não use desse poder de sedução. Diz, continuando, sob 3 coisas estremece a terra. Capítulo 20, no versículo 21. Sob 3 coisas estremece a terra. Sim, sob 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei, sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa. Ou seja, estremece a terra. Sob 3 coisas estremece a terra. Ou seja, corre perigo, né? As coisas não andam bem na terra quando acontece isso aqui. Quando um servo se torna rei. Por quê? Porque ao invés dele servir, ele vai querer ser servido. E isso não é a ordem correta das coisas. Boa noite, minha querida Valquíria, minha amiga. Que bom recebê-la aqui na nossa live. Seja bem-vinda. Faz tempo que a gente não se vê, não é verdade? Não se fala? Vamos começar a fazer a sua live. Estou aguardando a sua posição. Então diz assim, sobre o servo quando se torna rei, porque ele vai querer ser servido e não servir, né? Quando o insensato anda farto de pão, isso é perigo também, porque aí começa a fazer, é insensato, né? Pode ficar orgulhoso e outras coisas mais. E sob a mulher desdenhada quando se casa. A mulher desdenhada. O que seria a mulher desdenhada quando se casa? Aquela mulher que eu acredito que não era uma mulher pura, né? Era avacalhada. Essa que deve estar tratando aqui é aquela mulher desdenhada, aquela mulher que quando se casa ela começa a querer ser a pura, a santa, e isso estremece a terra. Sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Outra coisa também, a pessoa que herda uma herança de alguém e não está pronta a recebê-la. Então isso termina que é um perigo e estremece a terra. É uma maneira de dizer que essas coisas, elas terminam, né, causando algum estremecimento, causando algum problema. Essas coisas acontecem porque você vê que elas são o inverso do que normalmente acontece. É uma serva herdar da sua senhora a herança, um servo se tornar rei, ou seja, não tem preparo para isso e termina que as coisas podem até causar problemas. No 24 diz assim, há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. 4 coisas pequenas que são mais sábias que os sábios. As formigas, já falamos dela. Povo sem força, todavia, no verão, prepara a sua comida. A formiga dá lições ao homem. Salomão mandou que a gente observasse. Lá em Provérbios 6, nós vimos Salomão dizer ao preguiçoso, vai ter com a formiga o preguiçoso. E aprende com elas. Na verdade, elas nos dão lição. Por quê? Porque são organizadas, trabalham no inverno, ou no verão, elas só pensam no inverno. Elas guardam, organizam a casa e guardam mantimentos para a época de chuva, porque ela não vai poder andar, né? Verdade? Na chuva todo mundo se recolhe em casa, em um lugar quentinho e protegido. E a formiga, sabiamente, sendo um inseto, sendo um animalzinho pequeno, dá lições ao sábio. Você vê? É essas coisas pequenas que a Agu está tratando aqui novamente, que ele diz, há 4 coisas muito pequenas na terra, mas que, porém, são mais sábias que os sábios. A formiga é mais sábia que o sábio, porque o sábio aprende com elas, elas ensinam. Elas não vão à escola, elas não sentam em banco de escola, elas não leem a Bíblia, não é verdade? Elas não aprendem com os homens, elas são instinto puro, mas nascem com uma sabedoria que expressa a sabedoria divina. Aprender com as formigas lições de como ser prudente, prevenido, é maravilhoso, não é? É aprender com Deus. Porque Deus as criou inteligentes e mais sábias que os sábios. Elas não vão à escola, elas não aprendem com ninguém e elas nascem organizadas. Trabalham em equipe, organizadamente, preparam de uma
estação para outra? E quantos homens são negligentes, não são prudentes e nem organizados como a formiga? Então elas são mais sábias que muitos sábios, muitos homens. E aqui está, inclusive, falando de um sábio, um homem que tem muito conhecimento e sabedoria, perde para as formigas, porque aprendem com elas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E diz aqui no 25, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Ela guarda a comida no verão para o inverno. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os arganazes, o que seriam os arganazes? Gente, é um bichinho assim que parece mais um coelho, sabe? Ele tem um rabo peludo, ele é pequenininho também, é bem pequeno, ele vive na América do Norte. E ele, o que ele faz? Diz aqui, ó. Contudo, fazem sua casa nas rochas. Ou seja, ele sabe onde é um lugar protegido, sabe escolher o local para fazer a sua casa entre as rochas. Lugar seguro. Vem nos dar lição de segurança. Então, ele ensina o sábio, ele é mais sábio, até porque ele já tem noção, mesmo sendo um animalzinho pequeno, ele tem noção de segurança e de escolher o lugar certo para construir a sua casa. Uma boa lição que nós temos que aprender com os arganazes, animaizinhos pequenos. Não sei se você conhece, mas ele tem um jeitinho talvez de um coelho. Aí diz, os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. Gente, os gafanhotos é outra coisa a ser observada. Um gafanhoto sozinho, ele não faz nada, é um inseto inútil, não é verdade? Ele faz um pequeno estrago, mais um gafanhoto. Toda vez que a gente escuta falar em gafanhoto, o que é que nós lembramos? Das 10 pragas do Egito, certo? Que quando vieram, desculpa, gente, eu vou olhar aqui atrás porque eu estou escutando barulho e eu não acredito que o meu esposo vai fazer barulho aqui para atrapalhar a minha live. Mas vai. Infelizmente. E eu não vou ficar contente porque eu estou no final da minha live. Você sabe que vai incomodar, porque até o barulho de fora incomoda aqui. A live fica cheia de ruídos. E eu quero terminar aqui rapidamente, concluindo aqui sobre as 3 coisas pequenas, mas que são mais sábias que os homens. Que os sábios até. E diz os gafanhotos, eles andam em bando, gente, e por andar em bando são organizados. Um só você vê que não faz muito, mas uma nuvem de gafanhotos, quando eles chegam e entram numa plantação, eles não deixam nada, não é verdade? Destroem. Se nós olharmos pela forma da destruição, pela destruição que eles fazem, nós vamos lembrar das pragas do Egito e não vamos lidar com o aspecto aqui, o contexto de que Agu está falando aqui é da organização deles. Eles não têm um rei, ou seja, eles não têm um líder para comandá-los, mas eles são organizados, trabalham em equipe, nos dá lição de organização, de trabalho em equipe e como chegar a um objetivo organizadamente, não é verdade? E chegam em bandos, eles sozinhos, nada feito. Mas, e também fala do jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. O que seria o jeco? Gente, uma lagartixa. Já ouviu falar num jeco? Eu nunca tinha ouvido falar o jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Ou seja, um pequeno inseto, né? Uma lagartixa, um animalzinho que fica nas paredes. Você já viu, né? Aquelas que ficam subindo nas paredes da sua casa, na minha tem, já teve, já vi. Aqui mesmo em apartamento, e olha onde elas vão estar, em lugares que nós nem conseguimos acessar. Você sabe que poucas pessoas têm acesso a um palácio de um rei. Mas a lagartixa, minha querida, boa noite, Mari Rodrigues, minha querida, seja bem-vinda. Então, você vê a lagartixa, um animal insignificante que nós pegamos ela com as mãos, né? Ela não nos, como é que se diz, mete nenhum tipo de ameaça. Ela é um pequeno animal que sobe na parede e desce da parede, que a gente não sabe como é que se equilibra, não é verdade? Já é uma coisa muito maravilhosa de se observar. E
que entra em qualquer casa, ela tem acesso aonde nós não temos. Para você adentrar no palácio de um rei, você precisa ser chamada, e não são muitas pessoas que têm esse acesso. E aqui o que a Agu está dizendo é que mesmo ela sendo esse pequeno animalzinho, ela tem acesso nos palácios onde nós, como seres humanos inteligentes, cheios de conhecimento, não temos. Ela entra, claro, ela adentra sem receber chamado nenhum, mas ela faz parte de ambientes que nós não temos acesso. E isso é maravilhoso para ele. Ele diz aqui, são as pequenas, né? Os arganazes, os gafanhotos, o geco e as formigas são pequenos animais que dão lições a sábios. Vamos aprender com elas, né? Eu já estou aqui, eu já imagino como você deve estar imaginando que é uma lagartixa da lição ser mais, inclusive, mais sábia que os sábios. Mas é verdade. Diz aqui no versículo 29, ó, já encerrando quase aqui o capítulo, que há 3 que tem passo elegante, sim, passos elegantes, eu vou falar de elegância agora, de imponência, de forma de portar-se. Vamos ver quem são? 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Você já viu a imponência de um leão? Olha, o leão ele não é de primeira violento, de atacar. Primeiro ele ruge. E você já viu o caminhar do leão? Como ele é imponente, anda elegantemente? É outra coisa admirável que a Agu trata aqui. O leão mais forte, e ele, o que acontece? Ele não torna atrás, ou seja, ele não se amedronta. Ele vai em frente, ele anda imponentemente e ele não se amedronta por nada e por ninguém. O galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. O bode, imagina, ele observou até a postura do andar do bode. O galo que anda ereto, já viu o galo? Como é que ele anda? A beleza do caminhar do galo, ereto. Ele não se curva, não baixa a cabeça, ele anda ereto. E isso é elegância, tá? Ele está tratando aqui de animais que andam elegantemente e que são imponentes, honrosos, eles andam com elegância. E o rei, né? Ele compara ao rei também, porque um rei, já viu um rei como é que ele anda? A postura de um rei é comparada a esses animais que andam elegantemente. Agora no 32, encerrando quase, diz: se procedestes insensatamente em te exaltares ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Ou seja, se você maquinou, se você pensou insensatamente e pensou em fazer algum mal, antes que você faça, põe a mão na boca. Ou seja, não abre a boca para falar, porque até agora está a parte de maquinar, pensar. Se você botar a mão na boca, significa calar-se. Não expõe, não põe, não executa, não chega a fazer. Fica só a nível de cogitação. Se proceder, se exaltar ou se maquinar o mal, põe a mão na boca. Porque as palavras, depois que saem, não tem mais jeito, não retorna. Não é verdade? Então é bom silêncio. Guarda e não põe fora. 33. Porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue e o assolar a ira produz em contendas. Aqui vai falar de coisas aqui que sob pressão, acontecem sob pressão, né? Se você bater, antigamente se tirava, fazia manteiga, lá no tempo de Salomão, a manteiga era feita lá, naquela época, batendo dentro de um saco, era tipo um saco, para poder fazer a manteiga. Então, aqui trata desse jeito. Hoje a gente sabe que não é assim, mas naquela época era assim. Batia o leite dentro de um saco até virar manteiga, produzir a manteiga. E o nariz torcido era apertar o nariz que ia terminar saindo sangue, né? E o assolar a ira produz contenda. Ou seja, se você incentivar a ira de alguém, vai gerar uma contenda. Isso são, se você pressionar
vai sair alguma coisa dessa pressão. Se pressionar o nariz vai sangrar, se pressionar um irado vai ter contenda e se bater no leite vai virar manteiga. Isso é outra sabedoria que a Agu passa aqui para nós conhecermos, na verdade, aplicar. Você não vai querer torcer o nariz para sair sangue, né? Para sangrar. O que ele está dizendo é que as coisas sendo pressionadas, elas terminam chegando a algum lugar que não será bom. Então não pressiona um irado, que vai virar contenda. Não pressiona o nariz, que vai sair sangue. Gente, encerramos o capítulo 30 de Provérbios com louvor. Atrasados, né? 1 hora de live não dá para falar um capítulo, metade de um capítulo de Provérbios, porque é muita sabedoria e não dá para deixar passar em branco. Vocês me perdoem, peço desculpa o andar da hora, mas eu não posso fazer nada se a palavra de Deus aqui é muito interessante, é maravilhosa, não dá vontade de parar, mas eu me despeço de vocês do capítulo 30 de Provérbios dizendo: toda vez que você lê Provérbios, toda vez, atenta para estes conselhos e aplica na tua vida cotidiana, porque são vida, são bons conselhos, sabedoria para ter uma vida sábia. Atenta para estes conselhos. Boa noite, fiquem com Deus, que a paz de Cristo esteja em sua vida.